Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana, graças a Deus com os nossos estudos. Ainda estamos vendo a oração que Jesus nos deixou, o Pai Nosso, sob a perspectiva de três grandes homens de Deus, Calvino, Lutero e Agostinho, que tiveram a sua vida, suas experiências com Deus, os seus estudos da palavra de Deus, e deixaram registrado aquilo que eles foram aprendendo no dia a dia do seu relacionamento, do relacionamento de cada um deles com Deus. E isso pode acrescentar muito à nossa vida, nos ensinar, chamar a nossa atenção, talvez, para algumas coisas que normalmente não nos chamariam se fosse só a nossa leitura, o nosso estudo. Por isso que é tão importante a gente aprender, com aquilo que o Espírito Santo vai chamando a nossa atenção, mas também com aquilo que ele chamou a atenção de tantos homens e mulheres de Deus, e a gente vai então somando esses conhecimentos, isso é tão importante. E nós estamos vendo então o Pai Nosso, já vimos uma primeira parte do Pai Nosso, as três primeiras petições, mas petições não para a gente, na verdade, são três momentos, três pedidos, três frases nessa oração que tem a ver só com Deus, só com Deus. Por quê? Porque é muito importante a gente ter essa ordem de prioridade, de importância. E na oração do Pai Nosso, nós encontramos esse ensinamento, nós encontramos ali uma oração que nos chama a atenção, dizendo que na oração nós podemos e devemos, porque a Bíblia nos ensina isso, incluir muitas coisas, adoração, louvor, nós podemos incluir petições, clamores, e tantas outras coisas, mas é importante no nosso coração a gente ter essa prioridade correta nas nossas orações. Nós não devemos deixar que os nossos pedidos pessoais dominem a oração. Porque a oração não é só pedir, ela é pedir também, Mas até as petições precisam estar submissas a um entendimento de que nós estamos pedindo para Deus. Então, ele é a prioridade, o foco, a parte principal da nossa oração. Por isso, o Pai Nosso começa, com essas frases dirigidas somente a Deus. Porque ele é o primordial, a fonte de todas as coisas. Ele é o único que merece toda a adoração, toda a honra, todo o louvor e submissão. Então, quando eu vou incluir a petição, e hoje nós vamos entrar nessa parte específica da petição por nós e pelos outros, nós entendemos primeiro, como já vimos nas outras semanas, que até a minha petição, aquilo que eu preciso na minha vida tem que estar submisso a quem Deus é. Porque eu vou dizer a ele, Senhor, eu preciso disso, disso e disso, mas que seja feito segundo a sua vontade. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina isso, nos livra do egocentrismo, sabe? Aquela coisa de eu quero, eu preciso, tem que ser agora, tem que ser feito do meu jeito. Não, é do jeito de Deus, é do modo dele, é no tempo dele. Então, a oração do Pai Nosso vai nos ensinando esses princípios. E aí, então, hoje a gente entra nas petições mesmo, porque a oração, ela precisa ter, a Bíblia, ela acrescenta que é preciso ter na oração, a petição, porque Deus sabia que nós precisaríamos de muitas coisas. E ele diz que ele, como um bom pai, ama dar coisas boas aos seus filhos. Então ele fala, pede e você vai receber. Então vamos lá. Então, começando
nós vamos ver hoje a petição que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a oração do Pai Nosso vai vindo numa direção ali, vertical, olhando para Deus, né? O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a gente vai orando a Ele, e aí começa a vir numa visão mais nossa aqui, né? Uma visão mais para nós. Então, o Senhor, meu Pai, né? Meu Deus grandioso, eu vou pedir para que o pão não falte na minha vida. Então, o pão nos dá todos os dias, nos dá hoje. Então, todos os dias que a gente ora isso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer, a cada dia nós estamos orando para que venha o suprimento, que venha a provisão sobre a nossa vida a cada dia. É isso que nós estamos orando. Mas vamos ver, então, o que cada um desses 3 homens de Deus falavam a respeito desse trechinho que chamava atenção para eles. Vamos lá. Agostinho, ele nos lembra que o pão de cada dia é uma metáfora ou é um pedido, mas para as necessidades, não para os luxos, né? Agostinho é quem nos lembrou daquele provérbio, Provérbios 38, a gente já viu ele aqui, que diz assim: não me des nem pobreza, para que não te ofenda, nem riquezas, para que não te esqueça, né? Então aqui, a visão de Agostinho era que a gente orasse o pão nosso de cada dia nos dá hoje, entendendo que Deus vai suprir as nossas necessidades. Aqui, Agostinho, ele tinha uma razão porque ele combater, né, o pedido do luxo, e eu acredito que na nossa época isso acontece também, né? Por quê? Porque as pessoas, normalmente, nós, né, vamos nos incluir aqui, nós pedimos muitas coisas que Deus olha e fala: não, isso não é, ou não é uma necessidade, ou é algo que vai distanciar o nosso coração de Deus. Não que a riqueza, não que a abundância, né, ter a mais, vá nos distanciar de Deus. Isso depende de cada coração. O problema, a Bíblia diz, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, né? Então, vai depender do coração, sempre. O coração sempre é a resposta, né? Aonde está inclinado o coração é o que vai acontecer com a gente. Mas, aqui, Agostinho nos chama a atenção, sabe? De que, para que os nossos olhos não estejam focados nas riquezas desse mundo. Se Deus quiser nos dar, Ele vai nos dar, porque a promessa de Deus é nos dar além do que nós podemos guardar e reter. Lembram lá em Malaquias, quando ele diz: olha, eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar tanto na vida de vocês, vocês não vão ter nem onde guardar. Então, o desejo do coração de Deus é sim nos dar a mais, é nos dar em abundância. Mas que Ele nos dê, não que o nosso coração esteja inclinado para isso. É isso que Agostinho nos chama a atenção. Dizendo, sabe a oração do Pai Nosso, que diz a cada dia que a provisão de Deus venha sobre nós? Então, que essa provisão venha, e venha na quantidade que Deus sabe que eu preciso, ou que Ele quer me dar, né? E não é por merecimento, nunca será por merecimento, sempre será pela graça de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo falava isso, né? Eu aprendi a ter muito e estar bem com Deus. Eu aprendi a ter pouco e estar bem com Deus. Por quê? Porque ele entendia, Deus sabe o que Ele precisa me dar, o que Ele quer me dar. Deus é quem sabe, não eu. Então, o meu foco na oração do Pai Nosso não vai ser, Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero mais, eu quero mais. Não. Né? A Bíblia nos chama de filhos, não de filhos mimados. Né? Então, filhos sabem e confiam de que o Pai vai dar aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. Então, a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ela tem esse ensinamento, ela nos chama a atenção para essa confiança em Deus. Senhor, eu sei que a minha provisão,
ela não vem da força dos meus braços, mas ela vem do Senhor. Tudo é seu e o Senhor me dá. E aí, o quanto o Senhor me dá, o que o Senhor quer me dar, é o Senhor quem vai dar. É claro que Deus, e a Bíblia nos dá essa liberdade de pedirmos coisas, de falarmos a Deus, de colocar no nosso coração, né? Mas ela também diz que a resposta certa vem do Senhor. Eu posso dizer muitas coisas, eu posso pedir muitas coisas, mas que o meu coração não esteja nelas, sabe? Se Deus me der, eu vou adorar a Deus. Se Ele não me der, eu vou ficar de mal com Ele, né? Não. Eu posso dizer a ele, Senhor, eu preciso disso e disso e disso, eu gostaria que acontecesse isso, isso e isso. Né? A Bíblia diz que os sonhos são muito lícitos da gente ter, mas que eles estejam também submissos à vontade de Deus. Se Deus me der isto aqui, eu vou adorar a Ele. Se Ele não me der isso que eu estou pedindo, eu vou continuar adorando a Ele, porque Ele sabe muito, infinitamente mais do que eu, o que é melhor para mim, né? Mas vamos seguir. Calvino, ele acompanha o raciocínio de Agostinho, quando ele diz que nós achegamos-nos com nossas necessidades, cheios de expectativas de que receberemos uma resposta positiva. Mas agimos assim porque fomos transformados por nossa satisfação e confiança nele. Não nos aproximamos com arrogância, nem lhe dizendo ansiosamente o que tem de acontecer. Muitas coisas pelas quais antes nos angustiaríamos, podemos agora rogar sem desespero. Então, aqui, Calvino, ele complementa ali, né, o que Agostinho estava falando, dizendo assim, que a gente chega para Deus, a gente apresenta as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos a Deus, cheios de expectativas de que virá uma resposta positiva da parte de Deus. Mas por quê? Porque nós confiamos em Deus, né? Nós confiamos nele. E dependendo de como vir a resposta, se é aquilo que eu esperava ou não, minha confiança não será abalada. Por quê? Porque eu sei que Deus é Deus, ele sabe o que é o melhor. Nós, então, não chegamos a Deus com arrogância, dizendo para Deus, eu quero isso, e tem que acontecer, e tem que ser logo, né? Não, nós não chegamos assim com Deus, diante de Deus. Ou o Pai Nosso nos chama atenção e vai nos ensinando a não chegar mais assim. Talvez por falta de entendimento, talvez por ansiedade, talvez por necessidade da situação que nós estamos vivendo, nossa oração se torne assim. Sabe, aquela coisa de determinar, eu determino que isso vai acontecer, eu não determino nada, quem determina é Deus. Mas muitas vezes a gente pode, principalmente no começo, né, quando a gente tem conhecimento bem pequeno ainda, tudo que a Bíblia vai nos orientando, a gente meio que pode acabar entrando nesse erro, né, de achar que a gente tem que dizer a Deus o que ele tem que fazer, né? Mas essa oração do Pai Nosso vai nos ensinando qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus. E vamos ver então, para a gente terminar, a visão de Lutero, né, a perspectiva dele. Lutero, ele vê nesse pedido Pão Nosso de cada dia nos dá hoje, uma perspectiva agora bem diferente. Ele vê uma dimensão social nessa oração. Para que todos recebam o pão de cada dia, né? Ele dizia que deveria ter uma economia forte, um bom nível de emprego e uma sociedade justa. Olha só. Então, Lutero, ele já olha, né, de um outro ângulo, e ele traz algo bem interessante. Ele diz, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós entendemos, porque a Bíblia complementa esse entendimento de que não é o maná que cai do céu, né? Magicamente. O maná caiu do céu para o povo de Israel, que estava lá no deserto, por um tempo. Quando a terra começou a produzir, o maná cessou. Quer dizer,
Então, Deus, ele também trabalha, ele lógico que trabalha de uma maneira milagrosa, em momentos e em situações pontuais. Eu conheço muitos testemunhos, eu acredito que vocês também, de pessoas que não tinham nada para comer naquele dia e oraram a Deus e de repente aparece alguém, né, batendo na porta com alimento, com várias coisas, assim. Eu já ouvi muito essas histórias e eu sei que Deus faz e continua fazendo hoje, graças a Deus, mas Deus não faz isso com todos, a todo momento, né? Deus, ele estabeleceu algo muito interessante, muito importante, para de onde viria, né, a fonte ali, de onde ele abençoaria para vir o pão de cada dia, que é o trabalho. Eu já falei aqui uma outra vez que tem pessoas que acham que o trabalho é consequência do pecado, foi consequência do pecado de Adão e Eva. Mas a gente vê que Deus já tinha dado uma função, um trabalho para eles antes do pecado. O trabalho não é maldição, o trabalho é uma bênção. O problema ali, né, é que o trabalho se tornou muito cansativo. O trabalho, ele acabou sendo também amaldiçoado, como tudo mais, por causa do pecado. Mas o trabalho em si não é uma maldição, né? Então, Deus, ele estabeleceu para que o trabalho, para que as pessoas, ao trabalharem, elas pudessem receber o seu pagamento, né? E ali ter condições de ter a sua comida, de ter a sua provisão. E Deus, ele vai abençoar, tem pessoas que falam, nossa, eu me lembrei agora, o testemunho dos avós do Luciano, meu marido, que eles recebiam uma quantia de dinheiro, né, já idosos, não era muito essa quantia de dinheiro, mas eles tinham uma fartura dentro de casa e eles eram muito generosos, vivia tendo gente pedindo lá, né, comida, ajuda na casa deles, e eles sempre tinham como ajudar. E todo mundo ficava admirado, falando, meu Deus, mas como que eles conseguem, né, ter uma fartura dentro de casa e ainda ajudar tantas pessoas? E a gente via Deus ali multiplicando mesmo, Deus abençoando. A gente com certeza pode testemunhar na nossa própria vida, né? Nós aqui, eu, vocês, do quanto Deus abençoa aquilo que nós recebemos. Mas o fato é que Deus, ele estabeleceu essa dinâmica que é muito importante. Então nós, entendendo o que a Bíblia fala, e lá o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito séria, porque na igreja que ele estava falando, tinham pessoas que não queriam trabalhar, e aí ele chega e fala, quem não trabalha não deve comer. O que ele estava ensinando ali? Que o trabalho era a dinâmica que Deus tinha estabelecido para que viesse a provisão. Não é ali sentar e esperar cair do céu, né? Então, nós, cristãos, que temos a palavra de Deus, que temos esse entendimento, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós também estamos orando para que venha uma justiça social sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, nosso país e sobre o mundo. Nós, quando temos esse entendimento, nós não podemos achar que é normal ver o nível de pobreza na nossa nação, nas nações da terra, de ver a quantidade terrível de pessoas que passam fome. Mas por que passam fome? Porque não há isso que Lutero diz, uma economia forte, não existe uma sociedade justa. Então, quando nós identificamos injustiças, Deus não está ali. Quando nós encontramos justiça, Deus está agindo. Então, quando nós encontramos, por exemplo, né, um dinheiro de uma nação
que deveria ser trabalhado e administrado para promover uma economia forte, para que as pessoas pudessem ter emprego, para que as pessoas saíssem da miséria, mas é desviado esse dinheiro pela corrupção de pessoas gananciosas, ali há injustiça, e então nós podemos identificar. Deus não está agindo aqui, Satanás está agindo aqui. Nós, então, como igreja, precisamos nos levantar contra essas injustiças, né? E como nós nos levantamos contra, através da nossa oração, através do nosso posicionamento, através da nossa generosidade, através da nossa boca como profetas de Deus nessa na nação que nós vivemos e todos que vivem em cada nação da terra, que são cristãos. Então, aqui Lutero, ele está dizendo, nós oramos, Senhor, nos dá o pão de cada dia. Nós estamos orando, Senhor, olha para a nossa nação. Que a nossa nação tenha uma economia forte. Que na nossa nação as pessoas tenham condições de ter um emprego. Que tenham condições de ter o seu pão na sua mesa. Que saiam da miséria. Que não vivam, não passem um dia onde eles não têm o que comer e o que dar de comer aos seus filhos. E aí ele complementa, né? Ele diz, nos dá, no sentido de a todo o povo da nossa terra, né? Todas as nações da terra, o pão nosso de cada dia. E quando nós oramos assim, nós estamos orando contra a exploração desumana nos negócios, no comércio e no trabalho, que massacra o pobre e priva o pobre de seu pão diário. E aí ele termina dizendo algo muito sério. Ele diz assim, que quando a igreja, ela ora essa oração, né, ela está fazendo uma advertência quanto ao poder dessa petição sobre todo aquele que pratica a injustiça. Que estejam conscientes todos que praticam a injustiça da intercessão da igreja e que cuidem de que essa petição da oração do Senhor não se volte contra eles. É algo muito sério e é algo muito verdadeiro. A Bíblia diz que a gente colhe o que a gente semeia, né? Então, uma das coisas que nós, como igreja, devemos e podemos fazer é orar mesmo sobre a semeadura, em relação aos poderes públicos da nossa nação, sobre as pessoas que têm a responsabilidade, né, que nós votamos e com os nossos impostos pagamos o salário, para que elas trabalhem administrando, né, ali todo o dinheiro que chega para destinar o dinheiro para que a gente tenha uma cidade, um estado e uma nação com uma economia que dê condições das pessoas terem emprego, das pessoas saírem da miséria, né? E entendendo todos que usam de maneira ilícita esse dinheiro, que deveria chegar para ajudar o pobre, o necessitado, que a Bíblia chama tanto atenção, se desvia de uma maneira ilícita esse dinheiro, que a nossa oração como igreja seja uma intercessão, dizendo, haverá uma lei de semeadura, né? E isso, com certeza, essas pessoas colherão. E eu acho bem interessante, queria só terminar abrindo para essa questão, que Satanás, ele conseguiu trazer um entendimento tão distorcido, e hoje, quando a igreja fala sobre justiça social, tem pessoas que se levantam dizendo, não, a gente não pode dizer sobre isso, porque isso é um viés político de uma ideologia de tal segmento. E isso uma mentira de Satanás para roubar da igreja a nossa responsabilidade. Foi dado a nós, e Jesus, ele explicou isso de uma maneira tão clara no seu ministério. Foi dado à igreja, essa responsabilidade de ser luz e de ser sal, não só na pregação, as pessoas acham, né, na pregação do evangelho para a salvação. A pregação do evangelho é muito mais do que isso.
A pregação do evangelho é justiça. A pregação do evangelho é, como diz Isaías, não ignorar o nosso próximo. A pregação do evangelho é como a Bíblia diz, do começo ao final, olhar o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, não é? Então, quando nós oramos o Pai Nosso, dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós como igreja também estamos não apenas falando de nós, da nossa vida pessoal, da nossa família, de uma provisão de Deus na nossa casa, mas também nós estamos olhando para fora. Não estamos ignorando o nosso próximo, mas estamos orando, Senhor, que haja justiça, que as pessoas tenham também a provisão de poderem trabalhar, de poderem ter pão na sua mesa, de não passarem fome, de nós como igreja nos levantarmos como profetas na nossa nação contra todo tipo de injustiça, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue ministrando o nosso coração a respeito desse trechinho aqui do Pai Nosso. E se Deus quiser, semana que vem a gente continua os nossos estudos. Mas vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada pela tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos corrige, que nos confronta. Muito obrigada. E que o Senhor continue ministrando o nosso coração, nos dando entendimento. Um entendimento, Senhor, que a gente pratique no nosso dia a dia. Que ele não fique só aqui dentro, mas que ele venha e faça com que a gente haja segundo o que a gente tem aprendido do Senhor. É o que nós oramos, Pai, pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. E se Deus quiser, a gente se vê. Tchau, tchau.